Batista Vida Plena, todos os irmãos que estão junto conosco para celebrar mais um dia ao Senhor, nosso Deus. Hoje, um domingo especial, dia do pastor. Nós queremos agradecer todas as mensagens de carinho dos irmãos. Mais uma vez, já agradecemos lá no nosso grupo. E nós queremos dizer da alegria do nosso coração, de poder fazer parte dessa obra de Deus e de estar conduzindo vidas para caminhar com o Senhor. Mando meu abraço, pastor Luiz, pastor Mateus, pastor Moacir. É muito bom caminhar junto com vocês nesse ministério. Nós queremos ver esse ministério crescendo, prosperando para a glória de Deus e para alcançarmos muitas vidas para o reino do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Queridos, nós vamos começar orando. Coloca a tua vida diante do Senhor. Nós temos muito que agradecer a Deus, nós temos muito que render adoração ao Senhor, e nós queremos agora pedir que o Santo Espírito de Deus conduza este culto, esta celebração, que Ele fale aos nossos corações, que Ele toque cada vida que estiver assistindo ou que vai assistir depois na gravação. Vamos orar. Senhor, nós bendizemos o Teu santo nome, nós rendemos honra, nós rendemos glória, nós rendemos todo louvor ao Senhor. Nós queremos Te dizer, Senhor, da gratidão do nosso coração, por fazer parte do Teu reino, por poder Te servir na Tua obra. Espírito Santo de Deus, agora vem, Senhor, visitar cada pastor, visitar cada pastora, cada líder, cada filho, servo Teu, que tem estado, Senhor, na Tua obra, servindo ao Senhor, ganhando vidas. Aqueles que estão, Senhor, em dificuldade, estende as Tuas mãos, toca, Senhor, dá a Tua provisão. Aqueles que estão enfermos, Senhor, sobra do Teu fôlego, Senhor, da Tua vida na vida deles. Aqueles que estão, Senhor, desistidos, aqueles que não estão pensando em entregar o ministério, aqueles que acham que não conseguem, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, nesse dia especial para nós queremos Te pedir, Senhor, restaura os corações, levanta os corações, firma-os diante do Senhor, sopra um novo fôlego, dá uma nova unção, traz a Tua bênção, a Tua cura, a Tua libertação, Senhor, em nome de Jesus. E aqueles que continuam, que o Senhor esteja, Senhor, cada dia fortalecendo para a honra e para a glória do Teu nome e para que o Teu reino cresça, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Nós vamos iniciar cantando um louvor de Kleber Lucas. Esse louvor ele diz assim: eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. Te agradeço. Pela
desiste de nós, queridos. O Senhor, o bom pastor, o nosso Salvador, Ele não desiste nem de mim, nem de você. Ele muda a nossa vida, Ele muda a nossa história. Glória ao nome do Senhor. Essa outra canção, ela diz assim, Ele não desiste de você. Não importa quem é você, não importa o que você fez. O Senhor, Ele te ama e Ele não desiste e Ele se importa. Não importa. Não importa quem você é, não importa o que você fez. Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Ele acompanha o seu caminhar, um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar, nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste, Ele não desiste, Ele não desiste. Do início, não importa quem você é, não importa quem você é, não importa o que você fez. Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar, nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar, nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste, Ele não desiste, Ele não desiste. Ele não desiste, Ele não desiste, Ele não desiste de você. Amém? O Senhor não desiste. O Senhor, Ele se importa. O Senhor, Ele nos ama como somos, mas Ele quer nos fazer crescer, prosperar, progredir. Queridos, nós vamos orar nesse momento por cada um dos ofertantes, dos dizimistas, pelas crianças. O meu assistente aqui para orar pelas crianças dormiu. Então, se você está com seu filho aí, seus filhos, chega eles pertinho de você, estende as mãos sobre a vida deles. Vamos abençoar. Senhor, nós oramos pelos nossos filhos, pelas nossas crianças. Te agradecemos pelo teu cuidado, Senhor, porque são os cordeirinhos do Senhor. E nós cremos, Senhor, que aquilo que nós temos ensinado da tua palavra nos coraçõezinhos deles vai, Senhor, vai produzir, Senhor, porque é terra frutífera, é terra boa, Senhor. Repreendemos todo o mal sobre a vida deles, em nome de Jesus, que eles permaneçam diante do Senhor, cada passo da sua vida, enquanto crescerem, que eles se voltem para o Senhor a cada dia.
Nós te agradecemos e louvamos ao Senhor também pela vida dos teus filhos que contribuem nesta obra, por cada dízimo, por cada oferta que os teus servos têm, Senhor, depositado, Senhor, no altar do Senhor. Muito obrigado porque o Senhor tem suprido as necessidades da tua casa, desta obra. Nós estamos com as contas em dia. Obrigado porque nada tem nos faltado. E a tua boa mão seja com cada um dos teus servos. E fala conosco agora. Nós pedimos na tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, abra sua Bíblia ou então acompanhe aqui. Mas é bem, mesmo que você acompanhe na tela, é bom que você tenha a sua Bíblia aberta aí. E o texto que nós vamos ler, o texto principal dessa palavra, está lá em capítulo 10 de João e o versículo 11. João, capítulo 10, versículo 11. Já está aqui na tela. Eu vou ler aqui com vocês. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele dá a sua vida pelas ovelhas. Esse capítulo 10 de João, o Senhor Jesus, ele fala que o ladrão ele sobe pelo telhado e não entra pela porta. Ele também diz que eu sou a porta, que quem entra por mim entrará e sairá e achará pastagem. E o Senhor fala do mercenário, que é aquele que não é o pastor, que não ama as ovelhas, e ele abandona as ovelhas e deixa as ovelhas, né, à mercê dos predadores. Mas o versículo 11 é o versículo chave para nós, que diz: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Quando a gente olha para a palavra de Deus, principalmente lá no Antigo Testamento, os líderes religiosos e os líderes também políticos, o Senhor, né, chama muitas vezes ele de pastores. Porque o pastor ele é um líder, é aquele que apacenta, é aquele que conduz. E essa figura Jesus usa, a palavra de Deus usa, porque era muito comum naquela região lá, né, de Israel, e hoje ainda é, em muitos lugares, o rebanho de ovelhas. E as ovelhas, elas são animais muito dependentes. Elas são animais que precisam da liderança e da proteção de um pastor, de alguém ao seu cuidado, comandando, né, conduzindo. E nesse texto o Senhor Jesus disse: eu sou o bom pastor. Quando a gente fala em pastor, a gente lembra logo do Salmo 23, salmista Davi, que ele conta ali, ele com a riqueza de detalhes, ele mostra como o Senhor é o seu pastor. Ele disse: o Senhor é o meu pastor. Ele diz: não é o nosso, é o meu. Por quê? Porque ele tinha experiência como pastor de ovelhas e ele entendia o cuidado de Deus na vida dele, sendo pastor de ovelhas. E ele faz essa comparação e eu acho muito lindo. Lá no livro de Ezequiel, capítulo 34, o Senhor ele faz uma repreensão para os pastores daquela época, os pastores de Israel, para os líderes religiosos daquela época. E ele diz: eu estou contra vocês. Né? E ele falou assim para Ezequiel: profetiza contra os líderes, contra os pastores de Israel. E aí ele diz assim: ai dos pastores que só cuidam de si mesmos. Esse texto eu acho interessante porque além de ser forte, é um texto muito forte. E eu olho para ele e fico: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Porque eu não quero ser assim. Como essa primeira parte do texto, né? Capítulo 34, a partir do 1, né? O Senhor vai falando através do profeta Ezequiel. E ele fala, né? Aqui nessas repreensões do Senhor, a gente já entende como ser pastor, como devemos cuidar do rebanho do Senhor. E aí ele fala assim: ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês comem coalhada, vestem-se de lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. O Senhor dando uma repreensão para os pastores, para os líderes. Né? Como eu falei, o Senhor também usava essa expressão tanto para líder político como para líder religioso naquela época. E aí ele vai falando, né? Vocês não fortaleceram a fraca, vocês não curaram a doente, vocês não enfaixaram a ferida, vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Por isso elas estão dispersas,
porque não há pastor algum. Nesse texto aqui, eu entendo como que o Senhor quer que a gente cuide das ovelhas, nós pastores. Ele fala o seguinte, acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? O que é que o pastor tem que fazer? Cuidar do rebanho. E aí ele diz assim, porque o rebanho, ele dá tudo também. Ele dá o retorno pro pastor, pro que cuida. Coalhada, você se veste da lã, você abate os melhores animais. Então, o pastor, ele também tem a provisão dele ali, né? O retorno dele, do trabalho dele ali com os pastores. Mas não tomam conta. Então, tem que tomar conta do rebanho. Vocês não fortalecem a fraca, tem que fortalecer a fraca. Não curam a doente, tem que curar a doente. Nem enfaixam a ferida, tem que ir lá enfaixar, derramar o óleo. Tem que ir lá. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, tem que buscar a desviada. As desviadas, né? Não procuram as perdidas, precisamos buscar as ovelhas perdidas. Não podemos dominar com dureza e brutalidade. Na verdade, a gente não tem que dominar coisa nenhuma. Quem domina é o Senhor. Nós temos que apacentar, cuidar, porque elas, por causa disso, elas estão dispersas. O pastor, o bom pastor, que quer o seu rebanho bem cuidado, ali, sem se dispersar, precisa fazer isso. Lá no final, ele vai dizendo que ele vai levantar um pastor que vai apacentar o seu rebanho. Glória a Deus. E ele vai dizendo que esse pastor que vai ser enviado por ele, por Deus, ele iria restaurar o seu povo. Você pode dar glória a Deus por isso? Sabe por quê? Porque quando chega aqui em João capítulo 10, versículo 11, Jesus disse, eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Se cumpre a profecia de Ezequiel 34, que o Senhor enviou um pastor segundo o seu coração para apacentar o seu povo que estava perdido, disperso. Lá em Marcos 10, 18, um homem chega para o Senhor Jesus e diz assim, bom mestre, o que eu faço, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E o Senhor disse assim, por que tu me chamas bom? Bom só há um, que é Deus. Então, esse termo, um bom pastor, o bom pastor, ele só se adequa ao Senhor Jesus. Por mais que nós, líderes e pastores, por mais que a gente se esforce para fazer o melhor na obra do Senhor, no apacentar do Senhor, nós não conseguimos ser como Jesus. Por isso que o Senhor Jesus, ele é o pastor das nossas vidas. E eu queria trazer essa palavra, compartilhar com os irmãos, porque é uma palavra que alcança tanto a nós pastores, quanto a nós ovelhas. Quem é pastor e é ovelha. Amém? A primeira coisa que eu queria destacar é dentro das características de Jesus como bom pastor, porque ele diz assim, esse é o bom pastor, é o único, né? Não tem outro igual. Primeiro ponto que eu queria destacar é que Jesus ele era movido por compaixão. Lá em Mateus 9, 36, diz assim, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Nós precisamos ter esse olhar de Jesus. Como nós precisamos ter esse coração de Jesus. Amor, por favor, olha aqui. Quem está aflito, está angustiado, está inquieto, está preocupado, está ansioso. E quem está desamparado está sem proteção, sem auxílio. E Jesus, ele olha para as multidões e ele identifica qual o problema que acontece com as multidões. Elas não tinham pastor. Não tinham pastor. Todos nós precisamos ser pastoreados. Todos nós precisamos ser conduzidos, levados à presença do Senhor, conhecer ao Senhor. Todos nós precisamos. E a ovelha ela não sabe andar sozinha, ela precisa ser conduzida. Por quê? Porque a ovelha, ela, ao se deparar com obstáculos, ela não sabe se desviar. Interessante isso, né? Parece uma bobeira, mas ela é assim.
Tem um livro que eu já li há muitos anos atrás e estou procurando ele de novo, que chama O Fator Ovelha Sadia. Esse livro é fantástico porque quem escreveu foi um pastor e ele é veterinário e ele tem rebanhos de ovelhas. E é interessante por isso, porque ele fala com propriedade sobre isso. E aí ele conta isso, eu me lembrei disso porque ele diz que a ovelha não sabe se desviar, então facilmente ela pode se machucar. É os mais medrosos, mais vulneráveis, né? Porque ela não tem nenhum tipo de defesa. A ovelha não tem como se defender, ela não tem garras, ela não tem mordida forte, se bem que diz que mordida de ovelha dói, né? Mas para se defender dos predadores, ela não consegue com a mordida dela. Ela é uma presa fácil. Então ela não tem como se defender, ela depende totalmente do pastor. Por isso que o trabalho do pastor, ele é um trabalho árduo. É um trabalho cansativo. Mas só que o verdadeiro pastor, ele não encara essa profissão, e digo agora pastor de gente, pastor de pessoas, de ovelha, pessoas. Ele não pode encarar isso como profissão, porque deve ser a razão da sua vida. Hoje eu disse no grupo da igreja que essa é a razão da minha existência. Desde criança eu entendo que Deus tem um chamado na minha vida. Muitos anos passaram para eu entender qual era esse chamado. Mas eu não me vejo fazendo outra coisa, eu não me vejo em outro lugar, a não ser esse lugar de estar na direção do Senhor, levando vidas para o reino de Deus, para a presença de Deus. Então Jesus, ele olhou as multidões e ele teve compaixão. Compaixão. No grego essa palavra é mais do que ter pena, mais do que ter piedade, é ter misericórdia. E a misericórdia, ela só é exercida por aquele que sente porque aquele que sente bem-querer pelo outro, por aquele que ama. Se você não ama, né, você não cuida. Quando a gente ama, a gente cuida, não é assim com os filhos da gente, a gente cuida com todo amor, e assim tem que ser com as pessoas, com as vidas, com esse rebanho do Senhor. Mas eu acho interessante como é que Jesus conheceu as multidões. Jesus, ele conheceu as multidões porque ele andava pelas aldeias. Sabe o que isso significa? Isso fala de contato pessoal. Jesus, ele conversava com as pessoas. Jesus, ele tocava nos leprosos. Jesus, ele comia com os pecadores. Jesus entrava na casa daquelas pessoas que ninguém dava valor, que não eram benquistas por aquela sociedade, né? Quantas passagens assim. E Jesus entra numa cidade certa vez chamada Sicar, uma cidade samaritana, para falar com uma mulher no horário de meio-dia do sol mais quente, para conversar com uma mulher, para transformar a vida daquela mulher samaritana, que tinha uma vida totalmente errada, a gente sabe pelo texto. Então Jesus, ele gostava de gente. Jesus gostava de estar perto das pessoas. Jesus, ele se relacionava com as pessoas. E é esse o papel de um pastor. O pastor precisa ter compaixão. O pastor precisa ter misericórdia pelo próximo. O pastor precisa estar perto do povo, no meio das ovelhas. O pastor não apacenta de longe. Hoje em dia, existem muitos popstar pastores, celebridades pastores. Irmãos, eu fico... eu não sei nem dizer como é que eu me sinto, mas eu me sinto mal quando eu sei de pastores que entram, né, depois que o culto começa e que saem depois, antes que o culto termine, para não falar com as pessoas, para não tumultuar. Gente, pastor tem que estar perto. Eu gosto de abraçar, eu gosto de chegar, eu sou assim. Um abraço cura. Eu falo isso pro meu filho, porque durante o dia ele me dá uns 300 abraços e umas 500 vezes ele me diz eu te amo ou mais. Ele chega, mãe, você me ama? Eu digo, te amo. Ele, por que você não me dá um abraço? Então é de 5 em 5 minutos. E eu fico vendo o amor, né, que ele sente por mim. Eu fico percebendo o amor de Deus por mim também. E eu preciso ser assim. Eu preciso ser assim com Deus, com as pessoas. E as pessoas, elas ficavam maravilhadas com Jesus. Porque Jesus, ele chegava perto.
Jesus, ele não era inacessível, Jesus era acessível. Então, eu queria só dizer o seguinte, essas atitudes aqui de Jesus, nenhuma dessas que eu citei agora eram atitudes sobrenaturais, elas eram características de Jesus homem, facilmente que a gente consegue fazer, nós pastores. Então, nós pastores precisamos aprender com Jesus, como nós precisamos aprender com Jesus e como nós erramos quando não fazemos atitudes simples como essas. Tem gente que sai da igreja porque não recebe uma visita. Tem gente que sai da igreja porque não recebe um abraço do pastor. É claro que a gente precisa cuidar, né, das ovelhas, dos irmãos, para não ficarem pessoas fragilizadas ou pessoas, assim como dizem hoje, cheias de mimimi. Não, tudo bem. Mas nós precisamos, sim, nos importar. Amém? E a ovelha, se tem estado assim, aflita, desamparada, se tem alguém que está vendo essa palavra, que está assistindo, se você se sente assim, querendo um abraço, se você acha que você é uma ovelha de Jesus, mas não tem nem um pastor para te guiar, para te conduzir, eu queria dizer para você entrar em contato conosco. Nós vamos procurar você, nós vamos acompanhar você, em nome de Jesus. Procure a gente, né? Volte para o Senhor, volte para a presença do Senhor, fala conosco. Segunda coisa é que Jesus, ele também formou a liderança, porque ele amava as pessoas, porque ele tinha compaixão, ele também formou uma equipe de 12. Lucas 6, do versículo 12 até o versículo 16, pode colocar o 2 já, tá, amor? Jesus formou uma liderança. Lucas capítulo 6, do 12 ao 16, diz assim: num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolos: Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Depois de uma noite em oração, Jesus escolhe os seus 12. Jesus escolhe a sua equipe e a partir daí ele começa a formação da sua equipe ministerial. Então Jesus não somente sentiu compaixão das multidões, ele também agiu em prol das multidões. Ele levantou 12 discípulos, 12 pastores. E os discípulos de Jesus, eles nasceram por isso, por causa dessa compaixão de Jesus pelas vidas, pelo amor de Jesus pelas vidas. Queridos, nós não conseguimos fazer nada sozinhos. O pastor também falou isso, o pastor Luiz hoje, no áudio que ele mandou para o grupo, vocês lembram? Nós não caminhamos sozinhos, nós precisamos uns dos outros. E o pastor precisa formar uma equipe, uma liderança, precisa treinar essa liderança para dar suporte, para continuar a obra. Quem não forma discípulos, quem não forma líder, passa e às vezes o trabalho acaba. Por quê? Porque não tem alguém que assuma. A nossa igreja hoje, aquele lugar que nós estamos, o pastor que saiu de lá, voltou para o sul e não continuou a obra aqui porque não tinha ninguém para tocar a igreja. Então, o que é que ele fez como bom pastor? Ele encaminhou os irmãos daquela comunidade lá para outras igrejas. Mas o desejo do coração desse pastor era que continuasse o trabalho, mas ninguém quis tocar. Ele me falou isso. Então, queridos, nós precisamos ter uma equipe, investir tempo no treinamento de novos líderes, porque um pastor não faz tudo sozinho, precisa de apoio. E Jesus, ele formou essa equipe por 3 anos e meio. Mas sabe o que eu quero dizer? Estou falando tudo isso para você, é porque essa equipe de Jesus precisava continuar a obra. Nós temos que continuar a obra. Se o pastor não estiver, nós estaremos lá. Se eu não estiver, outra pessoa estará lá. A obra não vai parar. Lá em Mateus 28, 19 e 20, você conhece muito bem esse texto. Diz assim: portanto, o Senhor Jesus, ele já tinha ressuscitado, já tinha concluído a sua obra, estava voltando para o Pai. E ele disse: portanto, vão e façam
discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei para sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus aqui, ele não mandou fazer crente, ele não mandou fazer cristãos, ele não mandou, fazer outra coisa. Ele disse: façam discípulos. Discípulo de quem? Dele, de Jesus. Discípulo é o aluno, é o que segue, é o que imita, é o que faz igual. Nós temos um modelo de excelência. Nós não temos desculpa para dizer que alguém, por causa de um pastor, por causa de uma pastora ou de um líder, não. Nós temos o Senhor Jesus como o pastor, o bom pastor das nossas vidas. Olhemos para Ele. Agora, é claro que nós precisamos dar exemplo, sim, como pastores, como líderes, mas como ovelhas, nós precisamos olhar para o Senhor Jesus. Amém? A equipe de Jesus, ela não era perfeita. Interessante isso, né? Porque Jesus formou essa equipe, Jesus escolheu, mas eles eram pessoas como eu e você, pessoas cheias de falhas, pessoas que tinham temperamentos diferentes um do outro. E eu queria só citar um desses discípulos de Jesus, que para mim eu acho muitas características desse Pedro interessante, né? Que o apóstolo Pedro, algumas atitudes dele. Lembra quando Jesus estava no Getsemane e chegaram os guardas para prender Jesus, e um servo do sumo sacerdote estava lá, e Pedro estava com uma espada, e ele tira a espada, desembanha a espada, e ele fere, corta a orelha do sumo sacerdote, que diz lá em João, o nome dele é João 18, 10 e 11. O nome desse homem era Malco. E Pedro corta a orelha daquele homem. Eu, Silvia, particularmente, eu acho que Pedro errou. Porque Pedro, na minha opinião, ele queria acertar o pescoço. De verdade. E eu acho que aquele homem desviou e pegou na orelha. Jesus foi lá e disse: Pedro, guarda essa espada. Acaso eu não vou cumprir a missão que eu vim fazer? E aí ele foi lá, pôs a mão na orelha daquele homem e restaurou a orelha daquele homem. Ou seja, muitas vezes nós, como discípulos de Jesus, nós como líderes, do Senhor Jesus, a gente, ao invés de fazer o que Jesus quer que a gente faça, a gente tira uma espada, desembanha a espada. Se tem espada, tem que guardar. A nossa luta, como nós temos estudado, o pastor ministrou semana passada, não é contra as pessoas, não é uma luta física, é uma luta espiritual. E aí, depois dali, Jesus vai, Pedro nega Jesus 3 vezes, você conhece muito bem a história. Passa tudo, Jesus ressuscita, um belo dia, Pedro e alguns outros discípulos vão pescar. E Jesus lá, se eu não me engano, foi no mar de Tiberíades, Jesus senta, fica lá assando um peixinho, e eles estão lá e percebe que é Jesus, e Pedro, claro que já vai na frente, e naquele momento, em uma conversa, Jesus restaura a vida de Pedro. E eu acho isso muito lindo, porque tá lá em João 21 essa história. Ele chega para Pedro e diz assim: Pedro, você me ama mais do que estes? E aí ele diz assim: Senhor, eu te amo. E Jesus fala para ele: cuida dos meus cordeiros. Os cordeiros são os filhotes das ovelhas, são os pequeninos. Ele pergunta de novo: Pedro, Simão, filho de João, tu me amas? Ele diz: Senhor, eu te amo. E aí ele fala: pastoreia as minhas ovelhas. Terceira vez: Pedro, tu me amas? E Pedro já meio que constrangido: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E ele disse: cuida das minhas ovelhas. Sabe o que o Senhor estava fazendo? Ele estava restaurando Pedro. Pedro pecou negando Jesus. Lá o texto bíblico diz que na última vez o olhar de Jesus cruzou com o olhar dele. Naquele momento ali, com certeza, ele caiu em profundo arrependimento. E Pedro abandonou, se sentiu indigno de fazer parte do ministério e voltou a pescar.
Mas Jesus, como o bom pastor, ele vai lá e diz: Pedro, vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Tu me amas? Senhor, eu te amo. Então vai, Pedro, cuida das minhas ovelhas. Pedro, hoje eu estou te restaurando. Eu entendo que Jesus estava fazendo isso. É como se Jesus dissesse isso para ele. Eu tenho um chamado para ti, não importa se você errou. Eu restauro a tua vida. É assim que nas nossas vidas. Quantas vezes a gente erra, a gente cai. Mas se a gente se arrepende, se volta para o Senhor, no mesmo momento o Senhor restaura a gente. E aí ele disse assim: continua, Pedro, cuida das minhas ovelhas. E aí ele, quando Jesus pergunta para ele se ele o ama, né? É como se Jesus estivesse falando para Pedro assim: você só vai me mostrar que me ama quando você cuida das minhas ovelhas. Não adianta a gente dizer que ama o Senhor se a gente não cuida das suas ovelhas. Se a gente não se importa com as vidas que o Senhor colocou nas nossas mãos como pastores. E eu quero dizer uma coisa para você. Você acha que essa palavra é só para pastores? Não é não. Essa palavra é para todos. Porque todos nós somos responsáveis de ganhar vidas e conduzir vidas ao Senhor. Eu e você. Eu e você temos essa obrigação diante do Senhor de formar pessoas para andar com o Senhor. Jesus ele estava ensinando Pedro a amá-lo, além de restaurar. A maior prova de amor que nós podemos dar a Jesus é cuidando de vidas, é conduzindo pessoas à presença de Jesus. Último ponto, nós já estamos indo para o final. Jesus deu a sua vida pelas ovelhas. Ele disse: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. A missão de Jesus era cumprir o papel que o Pai, para o qual o Pai o enviou. Morrer na cruz do Calvário, né? Para a remissão dos nossos pecados, para nos dar salvação, libertação, cura, para nos dar eternidade com Deus. E ele veio e ele cumpriu a sua missão. E eu quero dizer para você, você tem uma missão diante do Senhor. Eu e você, não são só os pastores que têm um chamado, que têm uma missão. Todos nós somos chamados pelo Senhor para cumprir o ID de Jesus, para andar na presença de Deus, para ser pastoreado por Ele, para ser conduzido por Ele. Lá em João, capítulo 10, esse texto que a gente leu, né, o capítulo, né, o 16 diz assim, Jesus diz: tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Sabe, Jesus ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus veio. Mas aí também sabe o que foi que ele falou? Né? A palavra de Deus diz que ele veio para o que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Essa palavra alcança a mim e a você, porque nós não somos de Israel, mas nós somos essas ovelhas deste outro aprisco, pelo qual o Senhor Jesus morreu. Então essa palavra nos alcança. Quem vai se tornar aqueles que creem em seu nome? O bom pastor morreu por cada um de nós. E sabe, querido, se você não sabe qual é o teu chamado, qual é a tua missão, uma coisa eu te digo: ganhar vidas. A palavra de Deus diz que aquele que ganha almas, sábio é. Nós não vamos levar nada para o céu. A única coisa que nós não vamos levar para o céu, não é nem a gente que vai levar, mas a gente vai conduzir. São as vidas que nós ganhamos para o Senhor. A isso sim é que vai chegar no céu. Então, tudo que a ovelha mais precisa é da presença do pastor, do bom pastor. A presença do pastor significa alimento, significa provisão, significa proteção, significa cuidado. A presença do Senhor significa um cerco de proteção. A presença do pastor. Hoje o Senhor Jesus, ele quer restaurar vidas. O Senhor Jesus, ele te ama tanto que não importa, como disse aquela canção, as situações que nós passamos, se erramos, se nos afastamos, se caímos, o Senhor quer nos erguer. Deixa o Senhor te erguer hoje, se você está distante, ou se você tem sido uma ovelha que não tem ouvido realmente a voz do pastor,
Ou se você ouviu, mas você tem rejeitado, volte-se hoje para esse grande pastor. Lá em Hebreus diz que Jesus é o grande pastor. Lá em 1 Pedro 5 diz que ele é o sumo pastor, é o principal. Nós erramos como pastores. Nós não buscamos as desviadas. Nós não curamos as feridas. Nós às vezes não nos importamos com elas. Quantas ovelhas feridas, como eu falei. Se você é uma ovelha ferida, se volte para o Senhor Jesus hoje. Se volte para o Senhor Jesus hoje. Porque Ele entregou a vida dele por você. Eu quero orar por você agora. Você que está distante. E você que está permanecendo com o Senhor, sendo fiel, sendo firme, eu quero orar por você, para que o Senhor te levante como um pastor, como uma pastora, como um homem ou uma mulher de Deus, cheio da sua unção, da sua graça, cheio da presença do Senhor, para você alcançar muitas vidas, para você ser movido por compaixão, para você se importar com as pessoas, para você não ser indiferente, para não sermos iguais. E assim eu me coloco. Essa palavra Deus ministrou meu coração. Quantas vezes já pedi perdão ao Senhor pelos meus erros, pelas minhas falhas. E eu digo, Senhor, eu não vou parar. Para onde eu vou? Para onde eu irei? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Fecha teus olhos. Senhor, eu oro por essa pessoa. Visita a sua vida agora, neste momento. Restaura o seu coração. Restaura, Senhor, em nome de Jesus. Como o Senhor fez com Pedro. O Senhor foi atrás dele. E o Senhor, em uma conversa, o Senhor o restaurou, o reconduziu ao ministério. Aqueles que estão longe do ministério, que estão, Senhor, desistidos. Restaura essas vidas e levanta e traz de volta a tua presença, Senhor. E usa com poder e grande glória, para a honra e glória do teu santo nome. Para que muitas vidas venham para ti, Senhor Jesus. Para que muitas vidas sejam alcançadas para ti. E cada coração que está ferido, magoado, aqueles que receberam palavras duras, que muitas vezes nós dissemos como líderes, em nome de Jesus, que sejam curados. Toca, Senhor. Cura essas vidas. Porque nós não conseguimos, mas o Senhor pode. O Senhor pode. Faz assim, Senhor, nós oramos. Glória ao teu nome. Nós te agradecemos por ser o nosso bom pastor. Pai, eu quero orar também. Eu oro por aquelas pessoas que estão enlutadas, que perderam seus entes queridos, Senhor, nesse momento. Eu oro pela Valéria, irmã do Alves, que perdeu seu esposo. Continua consolando o coração da tua filha, da sua família, Pai, em nome de Jesus. Eu oro pela tua filha Dulce, que também perdeu seu esposo. Meu Pai, consola a sua vida dos seus filhos. Traz, Senhor, a tua cura, Senhor, nesses corações. Eu oro pela Kátia, lá no Rio de Janeiro, Senhor, amiga da tua filha Natalita, que perdeu seu filho, Senhor, consola o coração dela. Eu oro por Lúcia Pontes, lá do Acre, que também perdeu seu filho, consola o coração da tua filha. Eu oro pela Décia, pela sua família, que perderam também, meu Deus, uma pessoa querida. Eu oro por todos que estão enlutados. Eu oro por todos que perderam pessoas para esse Covid, Senhor. Traz a tua cura. Traz, Senhor, em nome de Jesus, a cura do Senhor sobre as suas vidas, em nome de Jesus. Pai, eu oro agora por aqueles que estão enfermos, Pai, em nome de Jesus. Ministra a tua cura nas suas vidas. Eu oro pela Cristina, Senhor, Cristina Dantas, que tantos dias tem sofrido, Senhor, problema na sua coluna, nas suas articulações. Ministra a tua cura, derrama o teu óleo sobre a sua vida, em nome de Jesus. Eu oro pela tia Elisa, para que cesse, em nome de Jesus, todo o processo alérgico, toda a tosse, em nome de Jesus, caia por terra. Eu oro por Rubens, que o Senhor continue restaurando, Senhor, os comandos cerebrais do teu filho, sejam restaurados em nome de Jesus os seus movimentos, em nome de Jesus. Eu oro pela Célia, pela irmã Célia, amiga da nossa irmã Dalvelinha,
que já esteve duas vezes, que está naquela cadeira de rodas. Pai, em nome de Jesus, ministra a tua cura sobre a vida dela, que seus movimentos sejam restaurados, que ela se levante daquela cadeira de rodas em nome de Jesus, que toda ferida, se for por ferida na sua alma, que seja curada em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu oro pelo Alves, pela Carol, pela Bruna, pela Rairana, pela Sara, que estão com Covid. Restaura, continua fazendo a tua cura, teu processo de cura, Senhor, na vida dos teus filhos. Em nome de Jesus. E agora eu oro por aqueles, Senhor, que estão em situações emocionais difíceis, em depressão, em problemas de angústia. Eu oro pela vida da Ruth, Senhor. E seu filho, continua, Senhor, restaurando. Liberta aquele rapaz, Senhor. Dá força à tua filha. Eu oro por Agnes, em nome de Jesus, que seja a tua vida na vida dela, que todo pensamento maligno caia por terra, que todo espírito maligno de suicídio caia por terra, em nome de Jesus. E oro por todos aqueles que estão agora orando conosco e que têm algum problema, e que estão entristecidos, e que têm alguma dificuldade, e que pensam em tirar suas vidas. Caia por terra em nome de Jesus. Todo pensamento maligno seja destruído. Todo pensamento do inimigo, tudo que o inimigo plantou nas mentes e nos corações, caia por terra em nome de Jesus. E que recebam a tua palavra, Senhor, a tua libertação, Pai, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Amém e amém. Queridos, muitas pessoas têm nos procurado, pedido oração. E eu quero dizer, se você tem um pedido de oração, nos passe. Amém? Eu tenho orado, os pastores têm orado, e nós vamos fazer esse clamor. Nós estamos juntos. Eu louvo a Deus pela tua vida, e eu peço a Deus que o Senhor seja contigo, te dê uma excelente semana, te dê o restante de domingo abençoado, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, e até a próxima, em nome de Jesus. Amém.